Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias, de volta para as gravações da revista da Escola Bíblica Dominical. Esta revista do primeiro trimestre de 2017, a temática as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós estamos na lição 2 do primeiro trimestre de 2017, editora CPAD. O tema: o propósito do fruto do Espírito. Essa lição é para o dia 8 de janeiro de 2017. Texto áureo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3 e 8. Verdade prática: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Objetivo geral: compreender o real significado da frutificação espiritual. Os objetivos específicos: mostrar que uma vida controlada pelo Espírito requer de nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. Saber que o Espírito Santo molda o nosso caráter para sermos como Cristo. Apresentar o propósito do fruto e a necessidade de se ter uma vida produtiva. Meu querido internauta, você que está à procura de um conhecimento a mais nesta lição. Hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. João 12, 24. Nós somos frutos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. O propósito do fruto do Espírito. Temos esta responsabilidade. Vamos ver ao longo desta lição esta grande responsabilidade de frutificar, de ter uma vida frutífera. A vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente, não somente aos domingos. Não é só nas reuniões de escolas dominicais, nas reuniões de culto, em reuniões ministeriais. Não, precisamos estar cheios do Espírito Santo a qualquer momento. Efésios 5 e 18. Se quiser viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios 5 e 18. Mas enchei-vos do Espírito. O verbo aqui encher remete também a ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, ações, vontade passam a ser conduzidos por Ele. É lamentável, mas infelizmente muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Precisamos buscar este legado tão importante. Mateus 6, 19 e 20. Um viver santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida, em santidade, mesmo habitando um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 a 15. Para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente.
Efésios 4:13. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e a ação do Espírito Santo. A vida frutífera é para os maduros. Nós vamos crescer, vamos chegar a um estado de maturação, e aí estes frutos virão. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina. E pode ser uma presa fácil nas mãos do inimigo. Subponto 3, a verdadeira comunhão. Você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? É a pergunta, meu internauta, meu irmão em Jesus Cristo. Então, invista tempo no seu relacionamento com Ele. Nós temos aí Oséias 6:3. Precisamos tirar tempo para jejum, para oração, para leitura da palavra, buscando conhecimento, envolvimento com as coisas santas. Na parte 2, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Vamos ver aqui o que é caráter. Segundo o dicionário Hawais, é a qualidade inerente a um indivíduo, desde o nascimento, temperamento, índole. Aqui, ele está definindo o caráter como qualidade própria do indivíduo. Na psicologia, caráter é o aspecto psicológico da personalidade. A personalidade é o conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais que caracterizam o indivíduo. Está composta de 4 elementos: o caráter, o temperamento, o eu e o biotipo. O caráter é o aspecto psicológico, é a qualidade inerente ao indivíduo. Aqui, segundo a revista Acepção, para esse entendimento, é qualidade. Nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quando nós produzimos frutos, é porque está sendo refletido em nós o caráter de Cristo, a qualidade de Cristo, que pela fé nós recebemos como nosso Salvador e fomos transformados, recebendo uma nova vida. Afinal de contas, passamos pelo processo da regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação. A salvação possui 3 aspectos: a santificação, a justificação e a regeneração. Pelo processo da regeneração, nós somos transformados, mudados radicalmente e vivemos uma nova vida. No subponto 2, caráter gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitará em nós. Ora, se o Espírito habita em nós, então nós vamos ter uma direção do Espírito. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O velho homem é tirado, o eu morre. O nosso ego é desfeito. Temos condições de negarmos a nós mesmos. Aí Mateus 16:24. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós. No subponto 3, um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia. Mateus 7:14. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelha, mas são verdadeiros lobos ou ave de rapina. Um novo estilo de vida precisa estar em nossa vida. Senão, se o evangelho não mudou, se não houve mudança nenhuma, então o evangelho não é genuíno. Vamos aqui a parte 3, testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto. Vamos ver agora. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Fomos retirados do mundo para que sejamos testemunhas. Você foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra. Aqui está o propósito. Essa lição será justificada, ou se fará jus a esse tema aqui nesse subponto. Fomos chamados para ser
sal, para ser luz, para ser exemplo neste mundo. É o propósito do fruto do Espírito. Uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera para que não seja arrancado, ceifado. João 15:2. Quando um galho é cortado e não é imediatamente enxertado, o replantado seca e morre. Você tem produzido frutos, ou sua vida está como um galho seco, de constantemente andando pela selva, vê aqueles galhos secos, não produz nada. Isso precisa ser cortado. Nossos frutos revelam que pertencemos a Cristo e o quanto aprendemos com Ele. No subponto 3, o que fazer para manter a produtividade? O que nós vamos fazer para ter sempre frutos, para manter essa produtividade? Aqui nós temos o exemplo do agricultor, que preocupa com o plantio, com o cultivo, com a produção de fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes, retirar as ervas daninhas. É preciso investimento financeiro e muito trabalho. Nós também temos um Pai que cuida de nós para que venhamos a frutificar. João 15, de 1 a 5. Isso significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições e dificuldades. Essas aflições, dificuldades, problemas que nós passamos é uma forma de requintar nossa vida, de expurgar nossos pecados. É o ato de aparar os galhos secos, os galhos que não estão produzindo frutos. As aflições não são para nos destruir, mas para contribuir para que venhamos nos tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. Meu querido internauta, precisamos ter uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligados à videira, Cristo. O propósito dos frutos é glorificar o Pai. Palavras de Jesus: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Se não produzir frutos, não são discípulos dele. João 15:8. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo, seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou deixar aqui o questionário a respeito do propósito do fruto do Espírito. Responda: o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente. Segunda lição: o que é necessário para que a planta produza frutos? Para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Assim também somos nós. Para produzir frutos tem que ter um nível de maturação. O que os discípulos precisavam para produzir bons frutos e dar continuidade à obra de Cristo? Os discípulos precisavam ser revestidos do poder. Como podemos identificar um árvore? Através dos seus frutos. O que é caráter? Segundo o dicionário Wise, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, temperamento, índole. Aqui, a acepção de caráter é qualidade. E eu disse que caráter é o aspecto psicológico da personalidade e é um dos componentes da personalidade. Que Deus nos abençoe. Até um próximo ensejo.